Então todo mundo está se perguntando por que é que a extrema-direita, os idiotas, né? As pessoas normais perguntam por que é que a direita tem crescido tanto no mundo inteiro. Por que é que, por exemplo, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos da América? Eu vou explicar isso de uma maneira bem simples. Se nós voltarmos um pouco no tempo, exatamente há uns 4 anos atrás, o que é que estava acontecendo com o mundo inteiro em si? A eclosão do politicamente correto. Para você entender isso, é necessário que você veja outros vídeos. Eu recomendo a você que assista os vídeos do Brasil Paralelo. Ao todo são 5 vídeos, eu acho que já estão disponíveis no YouTube, para que você possa compreender um pouco. Eu também recomendo que você assista o documentário Agenda. Ele é bem extenso e vai explicar o que foi que aconteceu. Um plano maquiavélico, na realidade, né? Um plano maquiavélico da tomada do poder que começou pelo intelecto, uma atuação dentro das universidades. Essa era a ideia de Antônio Gramsci, né? Infelizmente o Brasil abraça as ideias desse miserável, porque na realidade o nosso país ainda é um país socialista, de mentalidade socialista. Mas o que é que acontecia? Veja, há alguns anos atrás, um camarada, o nome dele é Júlio Severo, ele teve que sair do Brasil, ele teve que fugir do Brasil. Ele foi morar nos Estados Unidos. E por que ele foi para os Estados Unidos? Porque ele foi censurado pelos movimentos LGBTs. Começaram a processar, começaram a persegui-lo por causa das ideias. Porque ele se colocava dentro da teologia, e o Júlio Severo é um cara cristão, se colocava contra as pautas gays. Gente, o que é isso aí? Um atentado à liberdade de expressão. Se você pesquisar o nome Rosângela Justino, você vai encontrar uma mulher usando máscara. Aquela mulher está usando máscara porque ela não queria ser reconhecida na rua. Porque aonde ela ia, ela era hostilizada por grupos LGBTs encabeçados por partidos de esquerda. O que foi que essa mulher fez? Nada. Ela apenas, no exercício da sua função profissional como psicóloga, ajudava, auxiliava gays que entravam em igrejas protestantes, em igrejas católicas e queriam superar a questão da homossexualidade. Então ela estava auxiliando essas pessoas na mudança. Será que uma pessoa não tem direito a mudar? E aí os grupos LGBTs iniciaram uma campanha perseguindo ela, jogando a opinião pública contra ela, denunciando o nome dela. Foi uma verdadeira devassa que fizeram na vida dessa mulher. E ela não tinha sossego mais. Todo lugar que ela saía, ela escutava uma piada, ela escutava xingamentos, hostilidades, começou a ser atacada, perseguida, porque ela tratava gays que queriam mudar. Os que não queriam, ela não tratava. Apenas os que queriam mudar. Porque esses grupos não aceitavam. Eles querem impor a sua agenda para a sociedade. E ela, de fato, acabou sofrendo profissionalmente. Ela foi punida pelo Conselho de Psicologia. Então, veja, ela teve a vida dela prejudicada. A vida dela se transformou em um verdadeiro inferno, promovido por partidos de esquerda, usando esses grupos LGBTs. Aí a gente vai lá para o projeto da Yara, eu não sei se é Yara Bernardes o nome dela, já foi deputada, também de esquerda, né? E outras mulheres aí também de partido de esquerda levaram para o Congresso a PLC 122, visando criminalizar a homofobia. Entende-se por homofobia não o ato de você espancar alguém por ser gay, não. Homofobia caracterizada ali na ideologia. Então, o que seria homofobia? Então, você simplesmente se colocar contra o casamento gay, contra a adoção de gays, ou dizer, não, eu não aceito, né, que 2 homens e 2 mulheres sejam um casal. E aí o Silas Malafaia, que até então era apenas pregador, preocupado com o meio evangélico e com a repercussão que isso poderia ter, porque na Europa já existe uma perseguição muito grande, muito intensa
as igrejas evangélicas, pastores foram inclusive presos por essa questão, por pregarem contra o homossexualismo. Ele percebeu a grande jogada. Então, de repente, gente, se um projeto desse fosse aprovado, o simples fato de dois gays, dois homossexuais estarem se beijando no pátio de uma igreja, um pastor pedir para que se retirem, homofobia, lei da homofobia, 2 anos de cadeia ou mais, simplesmente por uma questão ideológica. Será que isso é uma coisa justa? Será que isso é respeitar a liberdade de expressão? É um questionamento que eu estou fazendo para você aqui nesse momento. E essa agenda do politicamente correto, agressiva, de perseguir e tentar destruir reputações em nome de pessoas, ela não ocorre somente aqui no Brasil, não. Eu estou lendo esse livro aqui do Roger Scruton, Filosofia Verde, onde ele trata sobre as questões ambientais. De repente, né, surgiram alguns pesquisadores que começaram a falar no tal do congelamento global. O mundo iria passar por uma nova glaciação, né? As pessoas deveriam se preparar para isso, livros alarmistas foram escritos, livros alarmistas foram divulgados. De repente, o foco mudou. O mundo não vai mais passar por esse resfriamento. Agora, o que está acontecendo é um aquecimento global. Interessante que as mesmas pessoas que falavam sobre o resfriamento global são as mesmas que começaram a falar sobre o aquecimento global. Inclusive foi uma questão aí que as pessoas são contra o Donald Trump, contra os Estados Unidos. Mas, olha que interessante, as pessoas falam tanto dos Estados Unidos, que eles emitem gases poluentes, isso e aquilo, cobram tanto dos Estados Unidos, mas 2 usinas termoelétricas são inauguradas por semana na China. Usinas que são baseadas em combustíveis fósseis. Mas o problema todo está nos Estados Unidos, um país capitalista. Então, gente, Mark Linehan estava lá defendendo a catástrofe do aquecimento global, quando de repente surgiram, né, 2 colegas que se colocaram contra. Quem? Olha lá, um dos críticos mais ferrenhos de Hansen é Richard Lindzen, professor de meteorologia do MIT, que vem tentando mostrar ao longo dos anos que não existe consenso científico sobre a questão de haver um aquecimento global. Os argumentos de Lindzen foram ampliados por Patrick Michels e Robert Belling Jr. em Satanic Cases. Então nós estamos tendo aqui agora o quê? Uma contestação dessa coisa do aquecimento global. Aí depois vem o Bjorn Lomborg, que também começa a contestar essa coisa do aquecimento global. E como é que a esquerda ativista se comportou diante das pessoas que contestaram a prevalecência de uma catástrofe, de um aquecimento global? Veja só, olha só o comportamento deles. Esse posicionamento custou a Lomborg a cólera e a condenação ao ostracismo de seus pares ambientalistas. Perseguição, raiva, cólera. E até mesmo uma torta de creme no rosto, arremessada, como esperado, por Mark Linehan. Mark Linehan, o cara que defendia o aquecimento global, de repente incomodado, foi lá, pegou a torta e tacou, né, na cara do camarada. Ok? Numa ocasião em que tentava se explicar. O professor Lindzen foi igualmente vítima de destruição de reputação. Atacar o camarada. Falar que ele é um mau profissional. Não é? Perpetrada por James Hansen. E ao menos um proeminente jornalista progressista equiparou os céticos aos que negam o Holocausto. Olha, ele comparou esses camaradas às pessoas que negam a existência do Holocausto. Né? São bandidos, são criminosos, como é que pode não acreditar no aquecimento global? Do mesmo modo, Al Gore adotou com entusiasmo o rótulo de denier contra seus adversários, desqualificando-os como irresponsáveis e dizendo, como não poderia deixar de ser, que estariam na lista de pagamento dos grandes poluidores. Aí eu vou também, para fechar esse pacote aqui, lembrar vocês
sobre o que aconteceu com a vida do pastor Marco Feliciano, quando ele se propôs, né, a assumir aquela Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Vocês lembram do que aconteceu com ele? Lembram? Vocês lembram como ele foi perseguido ou vocês não sabem? Se vocês não sabem, pesquisem. Aonde o Marco Feliciano ia, era agredido verbalmente, era achincalhado. Existem vídeos aí de pessoas indo ao local de culto de Marco Feliciano, da igreja dele, e batucando, e gritando, homossexuais se beijando na boca, lésbica beijando na boca, enchendo o saco. As filhas dele, que na época eram menores de idade, tendo que presenciar toda essa hostilidade contra o pai. Isso é a agenda do politicamente correto. A perseguição, tentar silenciar, destruir reputações, prejudicar pessoas. Aí vocês agora vêm me perguntar o seguinte: por que é que a direita tem avançado? Porque o mundo percebeu que, na verdade, esses que dizem combater o fascismo são os que estão promovendo o fascismo. Tem um vídeo aí, por exemplo, de uma moça que diz que é de um coletivo negro. Ela entra dentro das escolas e começa a colocar o dedo na cara. Vocês têm uma dívida histórica com a gente. Fruto de quê? Dessa doutrina mentirosa, escrota, de que brancos devem alguma coisa ao povo negro, dividindo o nosso povo, suscitando o racismo, suscitando a divisão. Ninguém suporta mais a agenda do politicamente correto. E é justamente isso que a humanidade está fazendo agora. Está se voltando contra esses discursos mentirosos. Essa coisa, esse discurso mentiroso de os bandidos são vítimas da sociedade. Ninguém suporta mais isso. As pessoas estão cansadas de sofrer violência. As pessoas querem que bandidos se lasquem, que vão presos, que morram, que se danem. Essa coisa de estrangeiros estarem entrando na Europa, destruindo a cultura europeia, levando a violência, levando a agressividade, praticando atos terroristas. Ninguém suporta mais esse discurso. Não, a tolerância, devemos abrir os nossos muros. Não, as pessoas querem que os muros sejam erguidos. As pessoas querem ter uma garantia de que quem vier morar no meu país vai se adequar ao meu país. Por isso, meus amigos, que o mundo está cada vez mais de direita. Se você não entendeu, você é burro ou tem preguiça de pensar e pesquisar. Um abraço.